Tudo sobre Fiagros. Chegou a hora de investir. Aqui é a Ellen, enfermeira investidora. Hoje vamos estar falando, conversando, aprendendo um pouquinho mais sobre o Fiagro. Escolhi alguns Fiagros que eu estou pensando em começar a investir, estou estudando um pouquinho sobre eles e sobre eles nós vamos falar um pouco. Escolhi 4 Fiagros, né? Primeiro é o Vigia 11, que eu já comecei a comprar as cotas, comprei as primeiras mês passado e agora, semana passada, na sexta-feira, também comprei algumas. O outro é o KNCA 11 e o fundo da Sum, Snag 11 e por último o Hitza 11. Por que resolvi começar a investir em Fiagros? Primeiro, para começar a pensar em diversificar mais minha carteira, pensando principalmente em diminuir os riscos que um problema em um fundo específico ou uma área específica possa me causar. Um exemplo, agora no último mês, nesse mês de março que acabou, a gente viu vários problemas em alguns FIIs de papel, como HCTR, Versalhes, Tord, Deva, que diminuíram bastante, não só o valor patrimonial não, o valor da venda da cota e também diminuiu bastante a quantidade de dividendos que eles estavam pagando. Então, pensando em me resguardar, né? Resguardar o meu patrimônio, eu vou sim tentar diversificar o máximo possível a minha carteira de investimento. Comecei com o Vigia 11, porque ele está pagando ótimos dividendos, mas lembrando que os Fiagros são fundos de investimentos imobiliários que são novos, são muito novos. Eles começaram em 2021, então eles ainda nem sequer conseguiram se provar no tempo. Se outros FIIs, como os de papéis, que têm muito mais tempo de mercado, mesmo assim, com todas as seguranças, ainda dão problemas e desvalorizam tanto, imagina esses novos, né? Então, é importante, quando você pensar em começar a investir, você tentar diversificar a sua carteira, escolhendo fundos imobiliários, no meu caso, Fiagros, que tenham uma distribuição em regiões diferentes, estados diferentes, de preferência que tenham não só estados variados, os lugares de negociações dele, como também mercadorias diversas, que eles não invistam no mesmo ativo, no mesmo produto, que não invista só na soja, que não invista só na, na agropecuária, que não invista só numa coisa específica, né? Que diversifique dentro daquele fundo imobiliário o máximo possível. Lembrando que um outro ótimo motivo para você se interessar e começar a pesquisar a possibilidade de você começar a investir em Fiagros é que a agroindústria brasileira ela está sempre em crescimento. É responsável por uma grande parte do nosso PIB, é uma área que oferece muitos empregos à população, que está sempre em crescimento, que está sempre com uma demanda muito grande para diversos ativos, né? Lembrando que a agroindústria também ela é cíclica, né? Que é por períodos, cada período está em alta mais uma commodity, um produto do que outro. Então, os Fiagros, como eu já tinha comentado no meu outro vídeo, são como se fossem fundos de investimentos imobiliários voltados para a agroindústria brasileira. Só que o que ele tem de diferente, né? Além das cotas estarem com valores muito acessíveis,
porque elas são cotas abaixo, tem alguns fiagros que são com cotas abaixo de R$ 10, você consegue sim estar diversificando sua carteira, mesmo com pouco, com R$ 10 você já consegue estar realizando isso. Então vamos lá, começar a falar sobre o Vigia 11, né? Da Valora, CRA, fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, né? Como eu falei, ela está com dividendo muito, muito bom, na faixa de 18%, que é um dividendo espantoso, de ótimo, mas que a gente não sabe se é para sempre, né? Não é uma coisa assim, nesse momento, lembrando, dividend yield passado não garante esse dividend yield para o futuro, não tem como ter essa garantia de que agora ele está recebendo isso, vai receber para sempre. É um risco, como tudo na renda variável, né? Então, lembrando, ele investe em 11 estados diferentes, tem 25 CRAs indexados ao CDI, né? Ele diversifica principalmente em grãos, arroz, café e ração animal, né? Lembrando que o valor da cota é 9,82 e eu comprei umas cotinhas sexta-feira agora por 9,83. Esse foi um. O próximo é o Snag 11, que é o da Suno, que ele, se eu não estou enganada, ele começou em agosto do ano passado. Então, ele ainda não completou nenhum ano de existência, né? Mas é o Snag 11, que é Suno Agro, Fiagro Imobiliário. Fiagro Imobiliário, Ele investe em atividades imobiliárias relacionadas à produção do setor, né? Podendo ser CRAS, LCA, imóveis rurais, sociedades, fundos de agro e CRIs. A cota dele, a última vez que eu vi, estava de R$ 100,70. E o dividendo mensal dele estava na faixa de 1,05%. Lembrando, ele investe em 9 estados diferentes e o foco dele é soja e alimentos, né? Produção de alimentos. Ele está indexado a um CDI de 90%, 90% dele é CDI e 11% está ligado ao IPCA. É um bafafá falando desse fundo, né? Então, eu tô pensando, eu acho que provavelmente eu vou esperar ele completar um ano, que já tá pertinho, é o tempo que eu também vou aumentando a minha quantidade de fundos do Vigia. E vou dar uma estudada mais nele, ver como é que vai ficar a questão dos dividendos dele, vou dar uma olhadinha quais são as garantias que ele tá dando. Mas tô muito assim para começar a investir nele, mas vou ver ainda. A outra opção seria o KNCA11, que é da Kinea Crédito Fiagro, lembrando que eles são ligados ao Itaú. A cota dele no momento está R$ 106 e o dividendo que ele vai pagar agora vai ser 1,40, né? Tá com dividend yield assim, anual do passado, né? Lembrando que é sempre do passado, em 15%, que é um ótimo dividendo, né? Lembrando, ele investe em cadeias produtivas agroindustriais, que são CRIs, CRAS e LCAs. Ele está com 98% do seu portfólio ligado ao CDI e o resto à taxa Selic. Esse fundo ele já investe em açúcar, etanol, produção de insumos, fruticultura, distribuição de insumos e proteína animal, e ele está diversificado em 10 estados diferentes. O próximo e o último que eu vou estar conversando hoje com vocês é o Hitza Agro, que é o Hitza 11. A cota dele é mais acessível porque é na faixa dos R$ 10, está de 9,35. O dividend yield do mês foi, o dividendo do mês último foi 1,25, que é um dividendo muito interessante. O último pagamento dele foi na faixa de 0,12 centavos. Ele também investe em vários estados, investe em 8 estados e tem 20 ativos diferentes.
Lembrando, ele está ligado à taxa de CDI mais 4 e CDI mais 5, que é, entre aspas, é uma ótima promessa de pagamento, né? Um ótimo pagamento seria, né? Lembrando, ele investe em soja, algodão, semente de soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar, suíno, pecuária, arroz e feijão. Quando a gente for pensar, no meu caso, quando eu vou pensar em pegar um segundo fundo imobiliário que seja Fiagro, eu vou escolher um que não tenha as mesmas coisas que o meu primeiro já tem, que não invista no mesmo produto, no mesmo setor. No mesmo setor não, né? Voltando, que não invista no mesmo setor, no mesmo tipo de mercadoria. Por quê? Como eu já voltei a falar. Porque quando a gente investe sempre no mesmo setor, se, como eu falei no começo, se tem qualquer tipo de problema que tipo, como a agroindústria é um setor cíclico, pode ser que aconteça algum tipo de problema com aquele tipo de mercadoria específica, tipo, tá investindo em soja e, sei lá, sim, pode ser que aconteça algum problema específico naquele tipo de produto. E o que vai acontecer? Suas cotas vão cair de valor, o FII em si vai desvalorizar por aquele momento. E aí você pode ter problema se quiser vender a cota, porque ela vai desvalorizar. E, entre aspas, você vai perder durante aquele momento, porque se você realizar a venda, você perde o valor investido, né? Assim. Então, é isso aí. Falei sobre esses 4 FIIs, que são os que eu pesquisei, os que mais me interessei, e vou estar pesquisando mais a fundo eles para saber qual vai ser o segundo FII agro que eu vou colocar na minha carteira. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, quem gostou me segue aqui. A gente vai estar falando mais nessa semana. Daqui a pouco eu vou completar um mês de canal e eu já tô com mais de 200 seguidores. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos que me seguem. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Beijinho. Até a próxima. Continuamos aprendendo juntos.